Essa pregação de hoje, ela é tão linda, mas olha bem, não tem problema se me perguntarem depois, porque em muitos lugares que eu preguei essa palavra, pessoas disseram: pastor, eu não entendi nada. Porque esteja no Espírito. Só quem é espiritual que entende as coisas espirituais. Às vezes a gente prega o beabá, e o beabá é legal também, mas às vezes a gente prega chumbo grosso, que é o que vem aqui hoje, que muda uma vida. E vocês que estão acompanhando também, a gente virou o telefone do lado ao contrário, até para eu me distrair, mas fiquem aí, não desviem o pensamento. Se for no banheiro, vai de porta aberta, se puder, para não perder uma parte. Vivendo o novo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Gente, olha que coisa linda. Olha para isso aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Vocês estão entendendo, né? Olha, a gente está com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. É o nosso reflexo, gente. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Sempre quando eu me lembro, eu gosto disso. A gente aplaude o louvor, a palavra de Deus é mais importante. Gente, eu gosto demais de Davi. Eu me comparo mais com Ezequias, mas também com Davi. Porque Davi era um cara, ele é uma antítese de hoje. É um cara que quer ser discriminado, assim como a gente é aqui, por muitos, né, gente? Esse pastor Bruno foi aquele que eu postei no grupo que levou aquele bebê reborn lá para falar sobre o crente reborn. E é um barato, gente, porque a gente usa essas expressões de hoje para se fazer entender, mas Davi era um cara que ele queria preparar um lugar para Deus. Ele fala: pai, eu estou aqui com um violão top, eu estou com minha cama super king sultão size, eu estou com tudo isso aqui de ouro, essas coisas todas magníficas, um lugar massa para eu viver. E o Senhor vivendo? Não pode ser isso não. Eu quero preparar um lugar para Deus. Agora, na vida de Davi, ele era tão importante, senhores, porque Deus podia falar. Esse lugar que a gente preparou aqui é um lugar onde Deus ainda pode falar. Isso é o mais importante aqui. É o mais importante. Que não vai ser pastor Maurício, não vai ser Isaac, não vai ser Abraão, não vai ser ninguém que venha nesse altar aqui que vai falar de si próprio. Mas a gente vai deixar Deus falar. E o que Ele quiser falar, mesmo que desagrade a mim ou a qualquer um de vocês. Porque nem todo lugar onde se diz casa de Deus é casa de Deus, gente. Porque em muitos lugares Deus não fala mais. Deus não está nem presente, tanto que Ele diz na Odisseia: eis que estou à porta e bato, eu estou do lado de fora. Não é Deus que fala, é o homem. Um homem fala. E, gente, a glória de Deus. Porque eu falo tudo isso, a gente fala assim: cara, não agora, não. A glória de Deus não está nisso aqui, ó, que a gente nunca teve. A glória de Deus não está nesse violão que eu trouxe dos Estados Unidos. A glória de Deus não está naquele teclado, né, nessa cruz arrumada, com isso aqui. Não. Não. Sabe, a glória de Deus é um ambiente em que Ele governa. É um ambiente que Ele vai governar sempre. É um lugar que a gente grita bem alto: fale Deus! Fale Deus! É isso que Ele quer. Porque a gente precisa da voz dEle. E aí eu falo aquela máxima que eu digo: Cristo é o único que importa e a graça é tudo que necessitamos. Cristo é o único que importa e a graça é tudo que a gente precisa. É sim. A minha graça te basta, Paulo. E aí Paulo entende e fala: é aí que o meu poder, Jesus Cristo, se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Como fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele me basta. É isso que quer dizer aquele Salmo. Ele é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Mas isso não é fácil de entender, porque nossa mente pensa que a gente precisa de outras coisas. Ei, eu estou falando de mim mesmo. Minha mente pensa que a gente precisa de outras coisas, mas a gente não precisa de mais nada, senão Cristo, porque tudo está nele. É lindo demais, gente. Deus nos deu o seu Filho, e em seu Filho estão todas as coisas. Só vai entender isso quem tem uma mente renovada. Ele fala que já nos abençoou mesmo, de tudo, nas regiões celestiais. E por que a gente não tem? Primeiro, porque a gente não entende. Segundo, porque não é hora. Terceiro, porque não é propósito de Deus naquele momento, gente. Mas se a gente entendeu, pode apostar que vai chegar. Se é nosso, vai chegar. Não tem outra. E aí, gente, eu falo disso aí, foi essa palavra aqui que eu trouxe aqui algumas vezes, que quando a gente fala, porque a nossa mente limitada, fala assim, ó, Deus vai te dar algo novo. Diga aí, fala isso em qualquer igreja. Deus vai te dar algo novo. A pessoa pensa logo em alguma coisa perecível, né? Pô, eu sabia que aquele emprego vai chegar, eu sabia que aquele carro ia chegar, a bênção ia chegar, aquilo ia chegar. A gente pensa assim, imediatamente, se o telefone tocar, Deus está te entregando algo novo. Ô, gente, mas o novo de Deus não é isso. Porque existem duas palavras para o novo, no Kainós e Enos. Enos, sapato novinho. Mas daqui a 5 anos, ele não está mais tão novo. Você pode até cuidar, mas não está mais tão novo. Meu carro tem 1 ano, é novo. Mas daqui a 10 anos, já não é mais novo. Ele é perecível. E a gente fica dando valor às coisas que Jesus disse. Essas demais coisas aí, ó. Essas coisas aí que eu disse aí, que são o resto, esse eu te acrescento. Já Kainós expressa. Repare que no português não tem isso. Você fala o novo de Deus, devia ser um outro novo. Mas o novo de um sapato novo é outra palavra. A gente não diferencia. Mas aqui no grego sim. Porque Kainós é em termos de qualidade. Algo que não se desgasta com o tempo. É tremendo, gente. Tudo que é natural envelhece. Mas um novo, que é o Kainós, que jamais envelhecerá. Deus é eternamente novo. Ele nunca envelhece. O segredo é que ele habita aí, ó, dentro de você. Oh, meu Deus. Quando ele nos dá a vida eterna, gente, é essa qualidade de vida do Kainós. Não é o Enos que o Neo discute. E aí, gente, a nossa natureza nova permanecerá para sempre. Tem aquele filme com o Mel Gibson, acho que é Eternamente Jovem. Aqui é Eternamente Novo. Essa é a nova criação de nosso Senhor Jesus. Mas o que preocupa, foi o que eu falei no início, é que a mente natural não conhece o Kainós. É por isso que muitas vezes a gente, Isaac é quem mais bate de nós três aqui nesse ponto de, se você sair daqui, gente, e não botar em prática, ou seja, mas sabe por que muitos não botam em prática, Isaac? Porque não entenderam nada. Não entenderam. Por quê? Porque vive com um novo desgastável, não com um novo eterno. A mente está na terra, não está no céu. E aí não vai desfrutar desse novo de Deus. Eis que tem uma porta aberta. Aí ele fala, não viva do passado. Esqueceis as coisas que ficaram para trás. Eis que tem uma porta aberta. Deus, que eu tenho te dado um novo. Oh, meu Pai. Quando a mente natural escuta a palavra nova, a gente não entende. Mas quando a gente entende isso, gente, não tem mais. Pastor, Senhor, ajude meu casamento. Senhor, ajude minhas finanças. Olha aqui para o Senhor me ajudar aqui com esse trabalho que não sai. Olha aqui para Deus me ajudar
Ei, isso aí é porque você está com um olhar um velho. Agora a oração muda, Senhor. Senhor, governe sobre o meu casamento. Senhor, governe sobre minhas finanças. Senhor, governe sobre minha esposa, meu marido. Governe sobre meus filhos. Mas a questão é que a gente não quer entregar o governo ao Senhor. Aí, tudo envelhece. Tudo se desgasta, gente. Tudo que não é governado por Cristo, você tem que tomar cuidado. Porque uma hora vai envelhecer. Gente, fique comigo. Tudo que não é governado por Cristo, você vai sempre tomar cuidado. Porque uma hora vai envelhecer. Vai envelhecer o casamento. Vai envelhecer as finanças. Vai envelhecer tudo e as traças vão comer. Mas se for governado por Cristo, está no Kainós, no novo de Deus, jamais envelhece, porque somos novas. Amém. Meu Deus, gente. Tudo que Ele governa se mantém novo. E tudo que Ele não governa se envelhece. Às vezes eu sou redundante de propósito. Para poder pegar na gente. Aí a gente fala, quando eu penso, gente, com a mente natural, tudo fica no temporal. Mas quando eu olho pelo Espírito, tudo fica no Kainós. É por isso que naquele dia eu disse que queria arrancar o sapato do pé e dar na bochecha de cada um, de tanto amor que eu tenho por vocês. Porque Jesus Cristo disse que a gente está sentado com Ele com outra visão nas regiões celestiais. Eu não me aguento em rir. Gente, a gente está sentado com Cristo nas regiões celestiais. A gente, olha, tem gente que tem crise porque vai morrer. E não entende que a gente não é um corpo que tem uma alma, como muitos dizem. Nós somos uma alma, gente, que tem um corpo. Aleluia. Esse corpo vai cair e a alma vai continuar. A morte perdeu o sentido do novo de Deus. Olha a morte onde está o seu aguilhão. Eu matei a morte. Tragada foi pela vitória em Cristo Jesus. Não tem mais medo, gente. A alma vai voltar lá, ó, vai regozijar, como Abraão diz, eu quero abraçar Jesus Cristo. O Espírito volta para Deus e o corpo, não importa. Novo. Novo de Deus. Jesus morreu e destruiu o império da morte. Aí Paulo fala, porque para mim morrer é Cristo. Não é? E viver, morrer é lucro e viver é Cristo. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E a gente é tão ansioso porque não conhece isso. Entender o Kainós, gente, é entender a realidade daquele que vive dentro de nós. Aquele coreano que faleceu, Coreia do Sul, que pregava a quarta dimensão. Aquilo é fantástico, cara. Acho que era. Ele, muito polêmico em várias coisas, mas vou falar só da pregação dele. Ele pregava a quarta dimensão e a gente fica aqui preso nessa terceira dimensão. É a mesma coisa quando a gente olha essa moeda aqui, ela está assim. Então, no mundo dessa moeda só existe isso aqui. Aí a gente consegue ver o outro aqui, a gente consegue ver isso aqui. A gente não consegue ver a quarta dimensão, que seria a dimensão que se abre do reino de Deus. Então, mas ela existe. A gente precisa ter fé, porque sem fé a gente não vai agradar a Deus. E fé, Abraão falou no outro ponto, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a firme convicção das coisas que não se veem. Deus está ali, gente. E tem uma quarta dimensão, que é o Kainós, que a gente consegue. Não confunda o Kairos, que é o tempo de Deus, com o Kainós. Kairos é diferente do Cronos, é o tempo de Deus, que passado, presente e futuro estão na mesma linha. O Kainós é uma palavra usada para algo que nunca se desgasta, o novo de Deus. Olha que coisa gloriosa. Digam bem alto aí, só para a gente alegrar esse culto. O novo está em mim. O novo está mais alto, o novo está em mim. Glória a Deus. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Olha aqui, ó. Gálatas 6, 14 a 16.
Gálatas 6, 14 a 16. Coloca aí no projetor, por favor. Já. Não, quando a gente vai botar aqui no teto, aqui, ó, bota no meio, fica melhor, a cruz não atrapalha. Gálatas 6, 14 e 16. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, isso aqui é quase um estudo bíblico, gente. Olha bem. Que eu não me glorie a não ser na cruz, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Você está entendendo? Por meio da cruz, ele está fazendo um paradoxo. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que o mundo foi crucificado para ele. Na cruz que Jesus foi crucificado. E eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Em algumas versões, uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. E eu queria mastigar um pouquinho esses versículos, porque tem dois aspectos da cruz. Antes da cruz e depois da cruz. É só isso que importa. Antes da cruz e depois da cruz. Porque Jesus morreu naquela cruz por nós. Antes da cruz, era alguém governado por uma visão natural. Gente, não vale mais isso para gente que está aprendendo um chumbo grosso. Depois da cruz, uma mente espiritual. Antes da cruz, uma mente natural. A gente reclama de tudo. Se ocorre alguma coisa na casa, a gente reclama. Depois da cruz, como foi que você falou aqui no negócio do som? Peraí. As coisas aqui sem funcionar, o microfone sem funcionar, tudo de novo. E Abraão olhou com os olhos espirituais. Falou aqui, gente, se a gente ficar reclamando disso aqui, é de Cristo. Visão espiritual. Tem coisas acontecendo para querer derrubar a gente. E a gente continua. Firme naquele. Por quê? Porque a gente é cainós. A gente não envelhece. Ai, meu Deus, cara, isso é top demais, gente. Olha o verso 14 que diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quem passou da cruz foi crucificado para o mundo e o mundo para a pessoa. Não existe em cima da cruz. Em cima da cruz é em cima do muro, pertence a Satanás. Aqueles que vivem crucificados para o mundo vivem para Deus. E aqueles que amam o mundo vivem para si mesmos. Meu Deus. E o crucificado para Deus pode ver coisas que quem é crucificado para o mundo não consegue ver, gente. Quem não é crucificado, quem não atravessou a cruz, não consegue ver. É por isso que muitos de nós estamos sempre descansando nele e outros estão sempre atribulados. Porque não deixou ainda o novo governar a vida. Jesus chega e diz: é chegado o reino de Deus. Ele não fala que vai chegar, é chegado. Vivam já o reino de Deus. Oh, cara, tão lindo Jesus Cristo, gente. Se soubesse as pendências que a gente passa, os baques que a gente passa, as coisas que ameaçam que vai acontecer, sabe, daqui a... Não, eu vou cortar tudo aí, não vai ter nem como comer. E a gente está aqui dizendo assim, eu vou confiar no que o meu empregador diz, ou eu vou confiar no que Deus garantiu? A gente não trata Deus dessa forma, Israel. Olhe bem, se Deus não é, eu sempre falo, um personagem de Cascão, Cebolinha, ou de uma revista motivacional. Ele não é. O que Deus falou na palavra é mais garantido do que o seu empregador te disse que ia te dar todo mês ali garantido. É fato. Mas porque a minha mente está no Caimões, a minha mente atravessou a cruz. Ah, você não erra mais, pastor? Eita, igual a Davi. Acho que talvez não é igual a Davi, não. Mas, gente, a gente erra o tempo todo. Mas a mente está transformada no novo de Deus. E eu sei que eu estou perdoado. E estou com Ele na glória. Eu também. Glória a Deus.
E aí, gente, Paulo estabelece o fruto de viver crucificado. Porque o falso evangelho é que diz que Deus quer te ajudar. Mas o verdadeiro evangelho diz que Deus quer te matar. Deus quer te matar. Deus matou o filho, Ele quer te matar. Porque a única forma de viver o evangelho é estando morto. Sabia disso? E Lázaro estava morto, foi o único que ouviu a voz de Jesus. É forte, né, velho? O verdadeiro batismo não é o batismo das águas. Não é. Sabe, Romanos 6 diz que o verdadeiro batismo é o batismo da sua morte. É você morrer juntamente com Ele. E o batismo das águas vai só representar essa morte. E por que Deus quer que você morra? Porque Ele tem uma vida melhor para te entregar. Vocês entendem isso? Enquanto não morrer, você não vai conseguir viver o novo de Deus. Uma boa morte para todo mundo aqui hoje. Gente, tem um Deus que Ele está bem ligado com o Deus da religião, viu? Que é o Deus do orgulho. É miserável, gente. Às vezes a gente acha que alguma coisa não é orgulho, mas é. Várias coisas são orgulho. Vaidade. Você querer o que você quer somente, não querer ser corrigido. Vários tipos de orgulho, porque a pior desgraça não é o diabo que está fora, é o diabo que está dentro da gente, que não é o diabo, eu estou falando usando a mesma palavra, que se chama orgulho. A maior parte, a maior quantidade de problemas é devido ao fato da gente se recusar a morrer para a gente mesmo, porque o orgulho não deixa. É verdade isso. E aí Deus te pergunta: você quer que eu ajude? Sim, Senhor, resolva esse problema aqui. Senhor, você não está vendo minhas finanças, eu vou morrer. Você não está vendo esse caroço aqui? Você não está vendo essa conta para pagar? Aí Deus fala: tá bom, eu ajudo nisso aqui. E depois? Vem de novo. Vem de novo. De novo. E de novo não adianta nada. Vai ter outro problema amanhã. A gente tem um produtor de problemas dentro da gente, chamado orgulho. Todo tipo de problema. Agora, se o orgulho da gente for crucificado naquela cruz, naquela não, né? Jesus fica bem mais alto. Gente, a gente vai viver a glória do Senhor. Não sei se vocês estão entendendo. E aí, onde todos veem problemas, a gente vê oportunidade. Onde todos viram problemas, Pedro viu oportunidade. Onde todos veem problemas, Gideão, depois com Cristo, não importa, viu uma oportunidade. Saul viu uma oportunidade. Davi viu uma oportunidade de não pagar nunca mais imposto e ainda casar com a filha do rei. Deus não pediu isso aí. Isso é fruto de uma vida crucificada. E a gente continua ensinando as pessoas: Deus quer te ajudar, vem para a igreja que Ele está te ajudar. E a gente está cometendo um erro, porque eu já disse, Deus não quer te ajudar, Ele quer governar. Morrer não é nos matar, morrer é perder o governo de si mesmo para Jesus. Amém. Quantas vezes, gente, perca o governo, deixa Jesus governar. Pastor, minha vida está aí. Deixa Jesus governar. Aí, perdão, senhor, eu vou falar dessa maneira. O problema é dele. Mas ele diz isso: troque o jugo comigo, coloque o fardo na cruz, troque. Repare que cara massa, velho. Jesus é muito lindo. Deixa ele governar. Porque ele falou: não se preocupeis com amanhã, não se preocupeis com o que vai vestir, com a conta que vai pagar, com a coelga que vai chegar, agora nem a energia, não importa o nome, ele sabe. Ele diz: não se incomode com nada disso, assim fazem os pagãos, assim faz o que não crê nele. Por que a gente está imitando se ele disse: eu visto as ervas do campo? Nem Salomão, em toda a sua glória, como eu gosto de dizer, se vestiu assim. Não é? Os passarinhos, vejam, não testem fio e o Pai Celestial os alimentam. Quanto mais vocês, homens e
mulheres e crianças de pouca fé. Descansem no novo de Deus. Coisa linda, gente. Ele quer governar sobre os meus pensamentos, sobre os meus anseios, ansiedades, ações, sentimentos. Deixe que Ele governe. Uma vez eu falei, o Rose brincou comigo, que eu falei assim de Rodrigo, meu irmão, eu falei que ele zerava o jogo do Mario Bros. Eu falei assim, cara, eu não consigo passar nessa fase, mas se eu entregar o controle do videogame para meu irmão que já zerou o jogo, ele vai passar pelaquela fase. Então, gente, entrega o controle da sua vida para aquele que já zerou o jogo. Deixa ele governar, que ele vai passar a fase, ele vai zerar o jogo, porque ele já zerou, ele já fez tudo. Aí eu disse, quando se levantar de manhã, em vez de pegar e ver o WhatsApp, dar um rolamento, já cai no coelho. E já vai fazer um devocional antes. Aí sim, você vai ver sua mensagem, Deus, esse ato profético aqui é para dizer que o Senhor é primeiro lugar em minha vida. Não é não, querido? Glória a Deus. Jesus não veio pregar o bem-estar do ser humano, gente. Eu vou dizer de novo. Jesus não veio pregar o seu bem-estar. Quando você for batizado, você vai ver, sua vida vai piorar. Glória a Deus. Para a glória de Deus. A vida melhora, mas eu estou dizendo é que os ataques são maiores, mas você também tem mais anjos ao seu redor. É porque assim a gente vai ficando conhecido, gente. Se tiver tudo certinho, sua mão já está dada com lapeta. Como fala Cláudio Duarte, você fala capeta, ele vem para cá. Então fala lapeta, ele vem para lá. É a figura esse cara. Ai, gente. Jesus não veio, gente, para pregar o bem-estar. Ele veio para dizer aos homens, arrependam-se, porque o governo dos céus chegou a vocês. E sem arrependimento não adianta vir aqui não, levantar a mãozinha, você recebe Jesus Cristo. Quantos foram tocados no coração e querem receber Jesus Cristo? A gente faz uma oraçãozinha milagrosa e está dizendo que o cara já está no reino de Deus. Tem nem arrependimento. Fala pelo menos, se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo. Tem nada, gente. Não existe oração milagrosa. E minha oração não é mais poderosa que a de ninguém. A oração poderosa é aquela feita em espírito e verdade. Aí a gente fala assim, né? Porque os religiosos gostam. Não, eu subo no monte. Por sinal, eu quero também subir no monte, que eu gostei da coisa. Né? Eu evito um pouco para não achar, mas a gente aqui não tem idolatria, não. Eu só quero estar com vocês na natureza, numa roça, mas não para de chover. Quero que a gente tenha esse momento de novo para a gente ter umas orações. A gente fala assim, mas eu nunca matei. Eu não roubei, eu não uso nada pirata, eu não adulterei. Gente, arrependimento é muito mais do que coisas boas ou más. Vocês sabiam disso? O verdadeiro arrependimento, olha que coisa forte que eu vou dizer. O verdadeiro arrependimento que cada um de nós devemos ter essa noite é de não termos deixado Ele governar sobre nossas vidas. A gente tem que se arrepender disso. Me perdoe, Jesus, porque até aqui eu tenho tentado tomar o controle. Eu não tenho descansado a ponto de você governar a minha vida. Cara, Ele vai se alegrar tanto, que Ele vai dizer, esse é meu filho amado, olha a fé desse homem que confia em mim. É lindo, né? O governo de Jesus Cristo é bom, é perfeito e agradável, gente. Gente, os que têm descoberto esse kainós têm vivido uma vida extraordinária. Depois vocês botam na internet, é com K, kainós. Vocês botem lá que vocês vão ver que é verdade essa palavra. Eu quero que vocês saibam mais do que eu, gente. Entendam isso. Os filhos são flechas. E aqui, como filhos espirituais, modo de falar, vocês têm que ser flechas que vão mais longe do que eu. E glória a Deus por isso. E o que vocês receberem de galardão no céu, vocês sabem que eu recebo também. Porque assim, é tudo exponencial. Então eu quero que vocês tenham mansões lá. Agora olha o verso 15. O que o Paulo, já crucificado, está vendo. Olha, por isso que eu gosto de mastigar. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. De nada vale mais nada. O que importa é ser nova criação. Pastor, eu dou o dízimo. O que importa é ser nova criação. Você dá.
Mas você é nova criatura? Pastor, eu não faço o culto. Não falta o culto. Ok. Mas você já é nova criação. Porque se você não for, você é velho. Você não vale nada para Deus. Porque o que importa é ser nova criação. O que importa é ter Jesus governando a sua vida. Senão nada mais importa. Cara, isso aqui, velho, é para assustar. E ao mesmo tempo é glorioso, gente. Oh, meu Pai. Entra no coração da gente, Pai. Você sabe o que significa isso, gente? Porque, observe o tempo de Paulo. Ele está batendo forte, está dizendo, nem os judeus, que são da circuncisão, nem os gentios, que não são da circuncisão, não vale nada. Não vale nada. Ser judeu não vale nada. Ser brasileiro não vale nada. Ser evangélico não vale nada. Ser assembleiano não vale nada. Ser batista não vale nada. Ser católico não vale nada. Eu sou evangélico, eu sou crente, não vale nada. O que vale é ser nova criação, criatura. Ei, quando algum pastor dizer o contrário, não, é só eu tenho que ser dessa denominação. Lê esse versículo, porque não sou eu que estou falando, é Jesus. Não vale nada. Ele está dizendo aqui, ó, de nada vale. O que importa, tudo que importa, é ser uma nova criação. Ser pastor não vale nada. Só vale se eu for nova criação. A única coisa que vale para Deus é isso, uma nova criação. E é por isso que ele vai dizer, despojemos do velho homem. Gente, não tem remendo não. Não fala que remendo novo não pegue roupa velha. Vinho novo não pegue odre velho. Não existe remendo. A gente tem que se despojar do velho homem, se despojar da velha mulher e buscar as coisas do alto. A gente não pertence a esse mundo e o rei está voltando. Foi cantado isso aqui, o rei está voltando. Ai, gente, Deus não tem planos com nada que seja velho. Abraão, você está com que idade? Não, estou brincando. Ai, gente. Sabe, Isaac? Fala Isaac aqui, que ele teve mais experiência nessa área do que todos aqui. O velho homem sempre vai querer um pregador que o manipule. Porque eles formam uma dupla. É velho homem ou velho pastor? Todos querem interesses. Buscam a Deus por interesses. Eles querem manipular a Deus. Então formam uma equipe. Mas quando isso, gente, renova, governa a sua mente. É essa que Paulo fala. Não vos sujeitais, não sejam manipulados por esse mundo, mas renove a sua mente, entenda o kainós, e aí você vai experimentar, eu gosto nessa ordem, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra juntamente é conforme. Olha aqui Romanos 8, 29, ainda bem que eu botei esse versículo aqui. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, seu Léo, Ele também predestinou para serem conformes à imagem. Olha que lindo, velho. Romanos 8, 29. Aqueles que Deus de antemão escolheu, Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele deixou de ser unigênito. Ele foi o primogênito. A gente foi conforme à imagem de Deus. Como eu faço para que Abraão seja conforme seu filho? Como eu faço para que Eliane? Como eu faço, gente, para que Mira, para que Alana, para que Rose, para todos nós? Como eu faço para que seja imagem? Ou seja, conforme o seu filho. Eu quero ser ungido, sem morrer para mim mesmo. Eu quero, gente, ser conhecido, sem morrer para mim mesmo. Eu quero ter o dom da cura, sem morrer para mim mesmo. Eu quero estar aqui e pregar sem morrer para mim mesmo. O que vai sair é velho homem pregando, não nova criação. Cara, a gente sempre conversa, e a gente falou assim, a gente colocou ali as cadeiras, aí a gente colocou o pastor ali para não atrapalhar a gravação. Isaac, coisas nossas aqui. Os dois, gente, no carro, ela falou assim, não está me incomodando. Eu falei também, vamos apagar o nome do pastor. Não tem problema que alguém sente na frente, a gente fica ali no meio. A gente esqueceu de trazer acetona.
Eu falei, só não vou tirar dos diáconos porque eles são porteiros, tem que ficar da porta mesmo. Por quê? Não importa, né, Bruno? Se alguém sentar aí, você senta ali. E aqui também. A gente tem que se sentir honrado. Porque o novo homem pensa e ouve o Espírito. Os dois, em conformidade. O Espírito tira essa coisa lá e pronto. Tudo igual, gente. Tudo igual. A gente quer ter dinheiro sem morrer para a gente mesmo. Se a gente fez um pacto com Satanás, ele dá. Mas se o pacto, a aliança foi com Jesus Cristo, morra primeiro. Morra por seus bens materiais, que ele te enche de bens materiais. Tudo que pertence ao velho homem é lixo para Deus. Lixo. Estou aqui ainda, né? Estou dormindo não, né? Todo mundo aí, desce polichinelo, desperte sua mente e digam assim: eu preciso conhecer, pode dizer, e viver a nova criação, pois nada da velha criação agrada a Deus. Glória a Deus por isso. Eu não gosto de uma boa morte, né? Ai, gente, eu fico falando, Deus é radical. Ele é radical. A gente tem que ver isso. Olha, o versículo 16: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Que regra? Qual é a regra? Não é essas regras. Aí algum pastor pode pegar isso aqui e dizer que são regras de doutrina. Não use brinco, não use batom, você não pode participar da ceia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ei, é uma regra, no singular, ó. Essa regra aqui é regra de medida. Sabe quando você bota aqui, ó, isso aqui vai entrar uma madeira aqui. Então o espaço tem que ser de 20 centímetros. Vai botar uma régua e vai dizer, essa regra aqui que ele quer. Essa medida. O que ele está falando aqui é uma medida. Que medida? Isso é nova criação, isso é velha criação. Isso agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. A medida é essa. Se é nova criação, agrada a Deus. Se não é nova criação, não agrada a Deus. Quantos têm agradado a Deus? Quantos querem voltar a agradar a Deus? Amém. Glória a Deus, velho. Ai, gente, mas por que é muito... Aí você fala assim, peraí, mas eu quero um Deus radical. Por que ele é tão radical assim, gente? Porque para destruir a velha criação, ele deu seu filho unigênito para morrer. Não vai ser radical, não? Quem é seu filho para você dar? O velho homem tem que ser destruído na cruz. Por isso que a maioria dos crentes, eu nem estou considerando os outros, são inimigos da cruz. A maioria são inimigos da cruz. Enquanto a minoria viverá o extraordinário. Pastor, está sendo radical também? Eu estou. Não dei meu filho para ser crucificado, nem tempo. Mas a palavra de Deus diz que a porta é estreita. Ela não alargou, não sofreu reformas. Ele diz, estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação. E larga é a porta e largo é o caminho que leva à perdição. Por quais a gente quer andar? Nova criatura? Ou a gente vai continuar sem Deus governar nossas vidas? E é sobre essa regra que ele vai estabelecer a Israel de Deus. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel de Deus não é Jerusalém, vocês sabem. Israel de Deus é aquela que pertence à nova criação. Somos nós, quando deixamos Jesus Cristo governar na nossa vida. Muitos estão olhando para a nação Israel, mas não estão olhando para a nova criação. Eu quero, gente, que vocês prestem muita atenção a isso aqui e a esse ponto de hoje, porque a única coisa que importa se chama Cristo. Nada mais. Os louvores são para Cristo. A pregação é sobre Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel foi criado. Cristo já estava dentro de Deus. Era a palavra, era o Logos
que se fez carne e habitou entre nós. Tudo é sobre Ele. E para terminar, eu queria falar rapidamente sobre as qualidades, características, na verdade, dessa nova criação. Como é essa nova criação? Ela é do alto, não é de baixo. Aqui vai bem estudo. Ela é do alto, ela está em Cristo Jesus. Parece bobo isso aqui, mas não é bobo. Ela não está em Moisés, ela não está em Elias, não está em Israel, não está em regras de conduta, não está em dízimos e ofertas, não está em subir no monte, não está em porque você ora, gente. Essa nova criação está em Cristo Jesus. Amém. E Ele é suficiente. Ele veio e disse: arrependei-vos, porque eu trouxe o reino de Deus. Onde Ele trouxe? Dentro dele. E ninguém entendeu, gente, não entende até hoje, porque o reino estava dentro dele. A realidade de Deus estava dentro de quem? Jesus. E Ele foi e enviou o Consolador, e agora a realidade de Deus está dentro de quem? Eita glória, ouve! É forte demais, velho. O novo que estava dentro de Jesus Cristo, que ressuscitou Jesus Cristo, está dentro de nós. Deixa de governar, rapaz. Olha o que Jesus diz. Em João 8, 23, ele vai dizer: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de riba. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Você não me entende porque vocês têm uma linguagem aqui de baixo e eu tenho uma linguagem lá de cima. Não foi assim com Nicodemos? Está entendendo nada, Nicodemos? Cara, gente, aí Isaías vai dizer assim, ó, 55, 8 e 9: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Receba essa palavra, gente, receba essa glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele diz: nas minhas alturas eu te faço andar. Ai, gente, essa nova criação é do alto, pois Ele mora dentro de nós. Vocês sabem, quantos aqui pensam ainda que a gente vai para o céu, gente? No céu, não entenda céu como céu, porque ninguém vai para o céu. O céu é que vem para a terra, a gente vai só para o olho. Eu estou falando céu como paraíso, né? Em inglês é heaven, eles diferenciam. Céu, ninguém vai para o céu. A gente já está no céu. É isso que a gente não entende. Tudo que eu falo aqui, eu provo na Bíblia, gente. Por quê? Porque para quem é natural, o céu é um lugar geográfico. Para quem é espiritual, o céu é uma natureza. É uma natureza de um convertido. É a natureza de alguém que vive para o Senhor, que está sentado junto com Ele. Aí precisa entender as coisas profundas que Jesus Cristo falou. Já é hora. Ele está vindo pegar a igreja. Meu Deus, cara. Gente, se eu faço morrer o terreno, o que sobra é o celestial, o céu. A gente não vive o céu porque a gente está no terreno. Se a gente morre para o que é de baixo, eu vivo para tudo que é do alto. Por isso ele diz: buscai as coisas do alto. Por que Paulo manda morrer para o terreno? Porque a gente está perdendo as coisas espirituais, Silas. A gente está perdendo tanta coisa que Jesus Cristo disse. O ladrão, o falso profeta, o falso pastor, esse povo que fica pregando o que a gente quer ouvir, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida de qualidade. E por que eu não vivo isso, Senhor? Porque você não está me deixando governar a sua vida. Busque as coisas do alto e tudo se esclarecerá. Antes de ler a Bíblia, morra para o terreno, para você ver as letras saltarem na tua cara. Ai, gente, se a gente não morrer para o terreno, joga a Bíblia fora, porque a letra mata. Te convém morrer pelo terreno para desfrutar o celestial. E é agora, gente. É agora. Sabe por que muitos não entendem? Porque não querem largar os prazeres da carne. Me desculpe. Mas muito de nós não entendemos porque a gente rejeita, porque a gente não quer largar as nossas vontades.
Ei, não precisa largar não, senhor. Só viva para Jesus Cristo e Ele vai tirando as nossas vontades do terreno. Não é esforço nosso, né, amigo? Não é esforço nosso, gente. Eu não quero ir para Cristo não, porque eu não quero largar o cigarro. Ei, cara, vá para Cristo. Vá para Cristo, não pense nessa outra parte não. Deixa que Cristo, se Ele governar a sua vida, Ele tira essa vontade. Ninguém aqui prega isso. Não faça isso, não faça aquilo. Eu só prego, viva para Cristo, morra para o terreno, viva para o celestial. E aquele que começou a boa obra terminará, não é o pastor, é Ele, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Meu Deus, quase eu falo consumidor, misericórdia. Homens naturais não entendem as coisas do Espírito. 2, como é essa nova criação? São 3 que eu tenho. Espiritual e não carnal. E eu já falei isso. Essa foi a conversa exata, gente, que Jesus teve com Nicodemos. Novo nascimento, Nico. Não é uma vida melhor. O novo nascimento é quando você deixar eu nascer dentro de você. Entendeu? Olha que top, é você nascer de novo. Mas como? Eu vou voltar? Não! Deixa eu nascer dentro de você, eu faço o resto, velho. Você não está entendendo nada, não, é? Não foi para a terra, olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, ninguém desceu, senão aquele que subiu. E o cara não estava entendendo mais nada, porque a mente era terrena. Mas uma mente espiritual, gente, entende Jesus. Antes eu era um drogado, agora eu não sou mais. A maioria da família é assim. A gente posta no grupo isso, todo mundo dá glória a Deus, a gente posta uma mensagem de foto, ninguém diz nada. Eu era um drogado, eu era um travesti, e agora eu não sou mais. Sim, mas clínicas de recuperação curam também um drogado. Sim, um terapeuta cura um travesti, ou se é curo não, mas não importa, não é? Faz a pessoa entender, etc. Você pode ser curado, gente, sem receber a salvação. Jesus não veio aqui à terra para você parar de fumar, para você parar de se drogar, não. Foi para você conhecer o novo de Deus, o novo dele. Isso é bom, tem clínicas, mas não te dão a sua vida. Eles salvam sua vida, mas não te dão sua vida. Vocês estão entendendo? E não é a mesma coisa, gente. Melhorar a vida e receber a sua vida. A proposta do Evangelho nunca foi, Silas, melhorar a sua vida. Estão te ensinando baboseiras. A proposta do Evangelho é que a gente receba a vida dele. Não melhorar a nossa vida. A gente vai mudar radicalmente. É água para o vinho. A gente não tem uma vida melhorada. Silvia, olha que glória. Nenhum da gente aqui tem uma vida melhorada. Aqui dentro está a vida do Filho de Deus. E ela é perfeita, velho. Aqui tem uma vida gloriosa. A vida do Filho de Deus habita em você. Amém. É lindo demais. Vê como a gente subjuga a nossa vida. Come bolota de porco quando ele quer que a gente, não vou dizer caviar, não, que é ruim pra caramba. Como quer que coma uma mesa farta? Eu estou falando espiritualmente. Jesus não precisava morrer para melhorar a sua vida, gente. Ele melhorou a vida de muita gente que nunca seguiu ele, gente. Ele curou 10 leprosos. Melhorou a vida deles e não precisou morrer para isso. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou e não precisou morrer para isso. E ele vai seguir Jesus? Não importa. Só teve a vida melhorada. O que está dentro de você, igreja, é a vida dele. Tudo que Deus é está dentro de mim e de vocês. Mas é um absurdo maior é impor a gente que ser santo é por esforço nosso. É isso que estou pregando. Para ser santo você tem que se esforçar. Esse é o maior absurdo que a gente pode ouvir. A nossa esperança não é ser como ele.
é que ele cresça em ti. Eu quero ser como ele, não. A sua esperança é que ele cresça em ti. Você não vai ser como ele. Só na glória. Todo amor que eu preciso já está em mim, Senhor. Eu só preciso que ele cresça dentro de mim. Toda a fé que você precisa, Senhor, já está dentro de você. Eu não tenho fé, não. Você só precisa que ela cresça dentro de você. Toda a santidade agora já está dentro de você. Toda. Porque é Cristo em nós, é a esperança de glória. E sem, não é uma vida melhorada, é uma vida celestial. E 3, como é essa nova criação? Divina e não pecaminosa. O Evangelho não é sobre colocar focinheiras para que a gente não morda, como as igrejas ensinam. O Evangelho transforma a natureza da gente e tudo flui. Olha o que fala 2 Pedro 1, de 1 a 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Tudo é pelo conhecimento de Deus. Como essa vida que vivemos, gente. Que extraordinário pensar nisso, Maurício. Para compreender essa vida, somente conhecendo o doador dessa vida. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece o que foi posto dentro de nós. Sabia disso? Quando eu descubro que Ele é santo, eu descubro a santidade dele dentro de mim. Glória a Deus. Quando eu descubro que Ele é justo, eu descubro a justiça dele dentro de mim. Quando eu busco Ele e descubro que Ele é bom, eu descubro a bondade dele dentro de mim. Vocês estão entendendo? Porque tudo o que eu descubro dele é também o que está em mim. Porque, novamente, é Cristo em nós, a esperança de glória. Essa é a grandeza do Kainós de Deus. A gente precisa conhecer a Cristo, gente. O único que importa é Cristo. O que você tem que pedir sempre para a gente que for pregar aqui. Quer pregar sobre alguma coisa? Me mostre Cristo. Eu quero Cristo. Só Cristo. Só Ele importa. Dê-me Cristo, pastor. Nós somos chamados para ser imagem do Filho de Deus. E como podemos ser conforme alguém que a gente não conhece? Como? Mas olhando com o rosto descoberto, sendo transformados de glória em glória mesmo. Olha, dá tempo aqui. Eu queria que vocês ouvissem. Eu falei que eu sou doido, eu pego várias mensagens. Eu fui na versão A Mensagem, né, que dá aquela explicação dessa passagem que eu li no início. Olha que lindo, preste atenção aqui. No 2 Coríntios 3, mas eu não vou ler só o 18 não, eu vou ler do 12 ao 18. 2 Coríntios 3, 12, nem adianta pegar na Bíblia, você vai estar, mas pode olhar aí. Mas a versão é A Mensagem. A linguagem bem moderna e explicativa. Olha que lindo. Fique comigo. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco, tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que aos poucos ia morrendo, e eles não perceberam. Não foram capazes de perceber na época e não percebem agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, olha a religiosidade, né? Eles nada veem, somente Cristo. Quando a religião é pregada, eles nada veem, somente Cristo pode tirar o véu, a fim de que eles possam ver por si mesmos que não há nada lá. Aí o versículo 16 vai dizer: no entanto, quando eles voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu, e lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente,
um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora, se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Amém. Que coisa gloriosa! Essa versão de Bíblia é a mensagem. Ela é muito boa, mas é bom sempre estar na versão também, porque às vezes isso aqui já vem com uma revelação, mas é muito boa essa versão. Se eu fosse vocês, irmãos, eu pediria agora, seu pastor, me dê Cristo, me dê Cristo. Não quero outra coisa. Sabe? Colossenses 3, 1 a 16 diz assim, ó. Mas eu vou ler aqui o 16 só. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrua uns aos outros, aconselhe mutuamente, louvando a Deus com salmos, etc. Vem os comandos, gente. Instruí-los. Mas o que vem primeiro de tudo é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quantos têm buscado a palavra de Cristo? Ela tem que habitar em nós. Ou seja, primeiro, que Cristo habite ricamente em vocês. Por quê? Porque da abundância no coração fala a boca. Se Cristo é abundante no seu coração, meu amigo, porque se Ele não encheu o meu coração, se Cristo não encheu o meu coração, o meu entendimento, o que eu tenho para pregar? Vou pregar lei, vou pregar religiosidade, vou pregar não use isso, não faça isso. Ah, você está assim, não pode louvar. Por quê? Porque Cristo não habita ricamente em mim. Quando Cristo habita ricamente em mim, meu coração abunda Cristo. O que é que eu vou falar? Cristo. É nós. Vida nova. Vindo a Cristo. Ai, gente. Olha, aí, falar assim, cantores, se vocês não estão cheios de Cristo, o que vocês estão cantando? Me sinto abandonado. Vem Cristo, eu estou sofrendo. É isso, gente. Por quê? Porque Cristo não habita ricamente. Quando Cristo habita ricamente, qual foi o primeiro louvor que se louvou bem? Poderoso Deus. Por quê? Porque o coração está cheio de Cristo e a boca vai abundar nisso. Meu Deus, cara. Mas o Evangelho está dizendo: falará do que vem do alto, falará de coisas celestiais, suas canções serão celestiais, porque falamos do que está em nosso interior, e agora o nosso interior está cheio de Cristo. E Cristo, gente, é a abundância de vida. Eu profetizo na vida de vocês: encham-se de Cristo, encham-se de Cristo, encham-se de Cristo, e toda a qualidade de vida vem para ti. Onde há Cristo, há luz. A igreja está voltando a ser o que sempre foi. Pelo menos a gente tenta, nesse avivamento final. Cristo como centro de tudo. E João diz: ouvi uma voz e virei-me para ver quem falava comigo. E a primeira coisa que ele viu não foi o Senhor. Ele viu 7 igrejas, 7 candelabros acesos. E porque a igreja estava acesa, ele pôde ver que Jesus estava no centro. Ele viu 7 candelabros, 7 igrejas e 7 candelabros acesos. Nós somos candelabros acesos. Enquanto a gente estiver aceso, o povo que entrar verá a glória de Cristo. Se há uma verdadeira luz, a gente vai ver Cristo no centro. Pastor é um homem de luz. Que homem de luz? Que pregador de luz, que cantor de luz, que cantora de luz, que profeta de luz. Senhor e senhoras, se Cristo
não é o centro, não é luz. Se Cristo não for visto na igreja, nada é luz. Porque a luz está dirigida a só uma pessoa, Cristo Jesus. Ele é o centro dessa igreja. Ele é o centro da igreja. A gente foi enganado por muitos falsos profetas durante muitos anos, gente. Falsos anjos de luz, ministros de Satanás, que se transvestem de anjo de luz, como a Bíblia diz. Como é que a gente vai identificar que a igreja é errada? Como é que a gente vai identificar que aqueles pastores são errados? Ei, se Cristo não está sendo pregado, voe, caia fora dessa igreja. É Cristo. Se é tudo para o homem, vai embora. Você está perdendo seu tempo e ainda arrisca cair no buraco junto com o outro céu. Tem gente com dons impressionantes, tá? Tem gente curando em tudo quanto é igreja. Tem gente falando até o CPF da pessoa nas igrejas. Mas se Cristo não é o centro, caia fora, porque Ele vai ouvir: afasta de mim, maldito, que promove a iniquidade. Eu nunca vos conheci. É só por Cristo, gente. Vamos ficar de pé? Quando João foi levado ao alto, eu falei, ele viu um trono e viu sentado 24 anciãos, que ninguém conhece seus rostos. A Bíblia diz isso. Por que não conhece seus rostos? Porque rosto nenhum de ancião importa. Só importa aquele que está sentado no trono. Isaac, você ora pela gente? Amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Amém. Palavra poderosa. Eu tenho certeza que todos nós iremos sair daqui com a convicção de que Deus falou ao nosso coração. Amém? Amém. Eu tenho certeza que depois dessa palavra não vamos ter a coragem de sair daqui e continuar no comando da nossa vida. Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Maurício para transmitir para todos nós vai nos dar coragem de sair do comando e entregar o comando ao nosso Salvador. Amém. Porque permanecer no comando é suicídio voluntário. Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Senhor, para ouvir esta palavra, Senhor. Pai, que falou, meu Deus, profundamente com todos nós, Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida do pastor Maurício, Senhor, que foi fiel, meu Deus, ao teu evangelho aqui nesta noite, que transmitiu, Senhor, a tua palavra, meu Deus, de maneira fidedigna, Senhor. Que o Senhor continue inspirando mesmo, Senhor, dando coragem, meu Deus, para pregar o evangelho puro e simples, Senhor. Pai, também quero, Senhor, te apresentar a tua igreja, Senhor, que se reuniu aqui neste lugar para ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Que o Senhor dê a todos nós, meu Deus, coragem, Senhor, para, meu Deus, praticar esta palavra, Senhor, para que o novo do Senhor, Pai, possa eclodir na vida de cada um de nós, Senhor. Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que esta palavra, Senhor, fez cada um de nós nos enxergar, Senhor. Pai, eu saio daqui, meu Deus, eu saio daqui, meu Pai, atropelado pela tua verdade, Senhor. E eu tenho certeza, meu Deus, que eu me levantarei, Senhor, desse atropelo melhor, Senhor. Pai, mais parecido com o Senhor, Pai. Amém. Porque essa, meu Pai, é a nossa maior ambição aqui nessa terra, Senhor. É se tornar, meu Pai, um Jesusinho para esta sociedade. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, de cada criança, Senhor, que veio aqui ouvir a tua palavra, Senhor. E o meu pedido, Senhor, é que esta palavra habite ricamente
em nossos corações. Como o Senhor nos deu um dia, nos deu uma noite, um sono reparador, Senhor, em nome de Jesus. E que todos possam dizer amém. Amém.